do Senhor, ele foi ali para o deserto, saiu do Egito e foi para o deserto. Nós passamos esse deserto, mas é no deserto que o Senhor, Ele faz de mim, de você, termos uma intimidade maior com Ele, porque nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Às vezes, quando está tudo bem nas nossas vidas, nós achamos que nós somos autossuficientes, que nós não dependemos de Deus. E ali, quando começamos nós a atravessarmos esse deserto, nós abrimos o nosso entendimento e vimos que nós dependemos do Senhor, que nós não somos autossuficientes, mas sim o Senhor que nós servimos. Ele é o grande eu sou, é o grande El Shaddai. É Ele que trabalha ao meu favor e ao seu favor. É Ele que move o coração do homem ao meu favor e ao seu favor. E é Ele que dá esse fôlego de vida. Às vezes nós reclamamos, às vezes nós pedimos para o Senhor: Senhor, por que isso não aconteceu? Mas será que era da vontade do Senhor ou era a minha vontade? E às vezes o silêncio do Senhor dói. Mas o Senhor, Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Às vezes nós pedimos algo que, humanamente falando, vai satisfazer o nosso ego momentaneamente. Mas o Senhor, Ele não quer que eu e você nós percamos na caminhada com Cristo. Porque o caminhar com Cristo, a estrada é estreita, não é larga. E a cada momento que nós caminhamos com Cristo, o Senhor, Ele vai trabalhando no meu caráter e no seu caráter. Porque quando estamos lá no mundo, nós achamos que nós somos autossuficientes, que nós fazemos da nossa forma. Mas quando nós decidimos a buscar o Senhor, a entrar por esse caminho estreito, o Senhor, Ele começa a trabalhar no meu caráter e no seu caráter. Nós começamos a expurgar o nosso eu, e a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus, começa a trabalhar no profundo e no escondido da minha vida e da sua vida. Então acalma o seu coração nesta noite. Só agradeço, Senhor. Está passando luta, está passando prova, está passando momentos difíceis, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor está comigo. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor abriu essa porta na minha vida. Eu te louvo, Senhor, porque hoje eu consegui colocar mantimento no meu lar. Eu te louvo, Senhor, porque hoje eu consegui levantar. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me faz mais que vencedor na tua presença. É essa convicção que eu e você temos que ter do Senhor, porque muitas vezes nós achamos que nós somos o super-homem, a mulher maravilha, mas o Senhor fala para mim e para você: ei, acalma o teu coração, que é eu que estou trabalhando, sou eu que vou à sua frente, sou eu que derrubo esse gigante, sou eu que acalmo essa tempestade que tem vindo contra o teu barco, porque o meu melhor está por vir na sua vida. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já podemos sentir a tua presença. E nesta noite, ó Pai, eis aqui cada coração diante de Ti. O Senhor conhece o deitar, o Senhor conhece o levantar, o Senhor conhece as aflições de cada um aqui nesta noite. Mas que o Teu Espírito Santo nesta hora, ó Pai, venha inundar cada coração, tirando essa tristeza, tirando essa angústia, lançando por terra todo esse medo, toda essa aflição em nome do Senhor Jesus. Mas que nesta hora, Senhor, a Tua paz venha inundar a Tua igreja, o Teu refrigério venha inundar a Tua igreja nesta noite. Papai querido, abra os nossos olhos espirituais, abra, Senhor Jesus, os nossos ouvidos espirituais nesta noite, que a palavra que vai ser ministrada, Senhor, venha do Teu coração para cada coração nesta noite, trazendo vida, trazendo esperança nesta noite, porque a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Apresenta o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra, que ele venha, Senhor, esvaziar dele mesmo, mas que a Tua presença seja notória através da vida dele. Usa ele, ó Pai, para falar com a Tua igreja. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Pega as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Fico alegre de ver vocês se esforçando a cada dia. E Deus fica muito mais. Porque Ele não obriga ninguém a fazer nada. Se vocês estão aqui é pela sua livre, espontânea vontade. Abram vossas Bíblias em 1 Samuel 17. 1 Samuel capítulo 17, versículo 20 até o 45. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20. A palavra de Deus fala assim: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, como grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhes disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outra e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi lhe disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar com esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: quando aparecia um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela sua juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso não será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou da garra do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado.
Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado e escolheu num riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa e indo, isto é, no seu alforje de pastor e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus. Todo mundo conhece a história de Davi derrubando Golias. Mas no meio dessa batalha existe grandiosas sabedorias espirituais. Uma das primeiras é que você vê que quando Davi se aproxima, ele não estava sabendo que naquele momento ele ia enfrentar um gigante. É por isso que nós temos que estar sempre preparados na palavra do Senhor. Às vezes nós achamos que não adianta, eu vou lá todo dia, eu vou um dia sim, outro dia não tem problema nenhum. Mas quando você vem todos os dias, Deus está alimentando você com essa palavra, para que quando aparecer a batalha que Deus vai te levantar, porque Davi, até esse momento, ninguém conhecia Davi. Até esse momento, Davi era o filho de Jessé lá das malhadas. Um pequeno garoto, insignificante. Mas se você notar, Deus pega os pequenos e levanta eles. E mostra para as pessoas. Fala assim, está vendo essa pessoa que um dia estava caído? Está vendo essa pessoa que um dia estava chorando? Está vendo essa pessoa que um dia vocês não davam nada por ela? Hoje ela está aqui nas minhas mãos e eu a levanto. E vocês vão pedir conselho para essas pessoas que um dia vocês estavam zombando. E no momento que Davi se aproxima da batalha, você vê que todo mundo vem falando para ele, vai embora, não fica aqui não, vai embora. Parece que no momento que chega de Deus levantar você, para você enfrentar de verdade aquilo que Ele tem, que é um propósito na vida dele, é um propósito na vida de cada um de nós aqui, tudo vai vir contra você. Mas lembra, Deus está a seu favor. No versículo 20 do capítulo 17, fala que Davi estava vindo aonde? Das malhadas, ele estava cuidando do rebanho. As batalhas que nós travamos com Deus é incrível, são maravilhosas, porque Ele vai sempre na contramão daquilo que a gente entende. Você tem que morrer para o mundo para nascer de novo. Para você ficar forte, você tem que ser fraco. Para você ficar grande, você tem que se humilhar a Deus. Aquele que se humilhar será exaltado. Davi estava aprendendo tudo aquilo que Deus tinha ensinado para ele, cuidando das ovelhas, na simplicidade, na humildade, nas malhadas. Ninguém estava dando nada para Davi. Às vezes ninguém dá nada por vocês estarem aqui nesse lugar, ouvindo a palavra, mas cada vez que vocês vêm, vocês se tornam fortes, vocês se tornam vencedores. Davi estava cuidando das ovelhas. Como que um menino que cuida de ovelha vai enfrentar um grande homem, um guerreiro que tinha mais de 2 metros de altura? E era guerreiro, sabia dominar a espada. Mas Davi sabia dominar o coração. Porque quando você enfrenta batalhas com Deus, é dentro do seu coração que Ele te direciona, porque Ele cabe dentro do seu coração. Quando todo mundo pensa que Jesus tinha perdido, Jesus ressuscita no 3º dia e vence de novo outra batalha, mostrando para mim e para você, Deus nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha, nem com Sansão. Sansão fazia tudo o contrário do que Deus queria, mas mesmo assim estava fazendo a vontade de Deus. Quando você se aproxima da palavra de Deus, mesmo se você continuar firme, mesmo que você não esteja acreditando, mesmo que você queira fazer a sua maneira, lembra, Deus vai te direcionar para o caminho certo. Mesmo você não querendo, você ainda vai fazer a vontade de Deus, porque você está andando com o povo de Deus de verdade. Davi naquele momento começa a crescer. A batalha mais grande da vida dele, que ia fazer o nomezinho dele aparecer grandiosamente, saber, Deus está com esse menino, porque se não tivesse, não tinha como ele vencer essa batalha. E tudo estava correndo contra, porque Golias falou. Golias aqui simboliza o mundo batendo em cada um de nós. Davi simboliza nós na nossa fraqueza, na nossa simplicidade, mas com Deus dentro do nosso coração. E você vai ver que não é Davi que lutou
com Golias. Foi Deus que lutou com Golias. Porque Davi o tempo todo falava do nome do Senhor. O meu Deus vai vencer. O meu Deus vai me ajudar a vencer essa batalha. É assim que o crente age, colocando Deus sempre em primeiro lugar. Quando você aprende a fazer isso, você começa a se tornar vencedores. Você vai cair aqui um pouquinho, mas você vai levantar e falar: eu estou mais forte. Eu continuo sentindo, agora eu estou sentindo a presença de Deus no meu coração, porque é Ele que está me levantando, não é mais as minhas forças, porque se fosse pelas forças de Davi, o que ia acontecer? Ele ia vestir a armadura que Saul deu para ele. Usa a minha armadura que você vai conseguir. E Davi falou: eu não tenho costume de usar essa armadura, porque a armadura que nós usamos é a palavra de Deus. Nós não usamos a armadura do mundo, usamos a armadura celestial do Senhor, que é essa palavra. E isso é que é bonito. O Davi falou: eu não preciso dessa armadura, eu não sei nem andar com essa armadura, mas o meu Deus vai prover no meu caminho. E no final o que acontece? Ele derruba o Golias, porque acreditou e caminhou até o final. Vamos dar uma navegada na palavra, em Números 14. Números 14, lá no Novo Testamento. No comecinho, Números 14. (14:1). Aqui fala do povo que tinha saído da escravidão do Egito. Saiu pelas mãos poderosas de Deus. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembléia dos israelitas. Olha aqui: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais havia observado a terra, rasgaram as suas vestes, disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor nos agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não seja rebeldes contra o Senhor. Então tenha medo, e não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. E a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na terra do encontro. Quando Deus tira o povo da escravidão, 400 anos já era para o povo agradecer a Deus. Não era? Mas isso somos nós. Nós nunca agradecemos a Deus por nada daquilo que Ele faz nas nossas vidas. Às vezes Ele nos dá um milagre aqui hoje, daqui 40 dias, daqui 60 dias você já quer mudar o seu caminho, porque você já não está agradado com aquilo que Deus já fez na sua vida, e continuará fazendo, mas existe aquela sua caminhada. Sempre preparados para lutar, nós somos, mas sempre preparados para lutar na palavra de Deus. Aquele povo é tirado do cativeiro, vê milagres acontecerem. 1 ano você vendo pragas caindo no Egito para Deus libertar o seu povo. Olha que coisa gratificante. Passa pelo Mar Vermelho, mais milagres acontecendo. Entra no deserto, começa a reclamar, cai maná. Parece que os milagres são infinitos para esse povo. Depois acaba a água e o povo começa a reclamar: por que acabou essa água? Porque a gente quer voltar. E toda vez que alguma coisa acontecia, o que o povo fazia? Queria voltar para o Egito. Sabe por quê? Porque eles foram tirados do Egito, mas o Egito ainda estava dentro do coração deles. O problema maior da nossa caminhada é que às vezes a gente sai do mundo e não deixa o mundo sair de dentro da gente. Continua fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes. E a palavra de Deus fala: venha como está. Mas haverá mudança, não importa com o tempo. Lembra, estamos todos juntos no barco, nessa mesma caminhada, construindo os alicerces daquilo que nos leva para o céu, que é a palavra de Deus. A partir desse momento, esse povo
o Senhor os mostra a terra prometida. Manda cada um dos espias, 12, entram lá dentro e vê aquela terra maravilhosa que Deus tinha prometido para Abraão que ia dar a esse povo. Só que a maioria ficou com medo. Mas no meio dessa maioria que ficou com medo, 2 não ficaram. Olha que maravilha, 2, Josué e Calebe. Quando esse povo vê aquele povo gigante, fala: nós não temos condições de lutar com esse gigante. Você lembra quando os soldados de Saul estavam diante de Golias, também falaram a mesma coisa: nós não temos condições de lutar com um gigante desse tamanho, porque eles estavam olhando o gigante. Davi não olhou o gigante, olhou para Deus. E quando ele olha para Deus, o gigante some, porque não existe nada maior e grandioso do que o nosso Deus. Não existe nada mais forte e poderoso do que o nosso Deus que nós servimos. É esse mesmo Deus que está aqui no meio de nós, fortalecendo o coração de cada um de vocês. O povo é gigante, nós não temos condições. Há uvas, há leite, há mel, a terra é maravilhosa, mas como que nós vamos vencer esse povo? Olharam primeiro, sabe para quê? Para as dificuldades. O problema maior nosso é que nós olhamos para as dificuldades primeiro, ao invés de olhar para Deus primeiro. Olha para Deus primeiro e as suas dificuldades vão desaparecer, porque Ele cuida de vocês, Ele fortalece e Ele nos livra. Por isso que Deus pegou aquele pequeno, aquele humilde, aquele pequenininho que estava cuidando das ovelhas, que estava sendo humilhado por toda a sua família, que quando chega na frente dos seus irmãos, já começa a falar: o que você está fazendo aqui? Volta para trás. Nós estamos com medo, sabe que você não pode deixar nós ficar com medo sozinho aqui? Talvez eles acharam: nós vamos mandar ele embora, porque senão ele vai ficar com mais medo que nós. Aí foi o contrário, porque Davi estava com Deus dentro do coração. Aí que Deus faz a diferença. Não importa quantidade de pessoas, importa se 1 ou 2 tiver fé, tudo muda, porque Deus usa esse pouco para transformar a vida de muitas pessoas. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. O Criador dos céus e da terra, que não há nada mais grande do que isso, cabe dentro do coração de cada um de vocês e do nosso. Mistério. Esse é o verdadeiro mistério. E a partir desse momento, quando só Josué e Calebe falam: vocês estão doidos, nós podemos vencer o nosso Deus, se a gente agradar, fizer com que agrade a Deus, Ele nos ajuda e nós vamos vencer essa batalha. Aí o povo queria fazer o quê? Quis linchar Josué e Calebe. E aí a glória de Deus entra naquele lugar, mostrando que quando você pensar que você não vai vencer essa batalha, porque toda uma população, todo um povo, toda uma nação contra 2 pessoas, na verdade 4, porque tinha Moisés e Calebe, mas aqui era com os 2 que eles queriam usar. Toda uma população, quando se aproxima para apedrejar os meninos, a glória de Deus chega e fala: peraí, é assim que Ele faz. Esse povo aqui está comigo. O maligno não tem poder sobre nenhum de vocês. A partir do momento que vocês, de verdade, mas tem que ser de verdade, chegar no último momento, chegar próximo àquele Golias, a dificuldade, você vai se aproximar, que você vai sentir a respiração de Golias na sua frente com a espada na mão, e você fala: eu só tenho 5 pedras, mas eu tenho um Deus que vai dar velocidade em uma dessas pedras. Está vendo como que é fácil de você ser vencedor? Só que para você vencedor e você mostrar a fé de verdade, você vai ter que se aproximar daquela dificuldade, daquela batalha que você vai ter que enfrentar. Porque não tem vitória sem luta. Pode haver luta sem vitória, mas vitória sem luta não existe. Por isso que o povo de Deus, o Senhor coloca obstáculos para nos tornarmos vitoriosos. Você sabe quem que chegou? A maioria desse povo ficou tudo enterrado durante 40 anos, foram morrendo no deserto. Aquele acima de 18 anos de idade, todos eles morreram no deserto. Somente Josué e Calebe. Somente Josué e Calebe chegaram na terra prometida, junto com os jovens. Sabe por quê?
Porque é muito difícil as pessoas mais antigas mudar a concepção, a visão, mudança, é muito difícil para elas. Elas ficam se agarradas naquilo que é antigo e acham que aquilo que é antigo é que é mais importante. E a palavra fala para você: tem que morrer, tem que viver de novo, mas você tem que morrer para o mundo. É difícil, é claro que é, porta larga, porta estreita. Você está na porta estreita agora, mas você está com Deus, e você com Deus, o povo vai olhar e vai ver, é a diferença, é o seu coração, é a sua mudança, o seu caráter, é que vai fazer as pessoas que estão ao seu redor, que te conheciam antes, e vão ver a diferença, falar: está mudado, tem algo diferente. E quando elas começarem a perceber, sabe que o brilho do Espírito Santo está florescendo dentro do coração de cada um de nós. A palavra de Deus fala lá em Gênesis 6:9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, disse Deus a Noé: darei fim a todo ser humano, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em comprimento e revista de piche por dentro e por fora. Faça como 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloquem a porta lateral na arca e façam um andar superior, um médio e um inferior. Agora eu pergunto para você: Noé, todo mundo também conhece a história. Se Noé tivesse feito a arca, ao invés de 100 e tantos metros, tivesse feito de 80, Deus tinha aceitado? Não. Se ele tivesse feito a arca, ao invés de uma largura, aquela largura que o Senhor falou, ele tivesse feito de outra, Deus tinha aceitado? Não. A mesma coisa é a palavra de Deus. O que está na palavra de Deus é difícil de ser cumprido? Não é fácil, mas também não é impossível. Porque você não anda sozinho quando você caminha na palavra de Deus. Você anda com o próprio Deus dentro do seu coração. Esse é o verdadeiro sentido. O Espírito Santo de Deus agora, quando você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, porque Ele morreu lá na cruz, aí Deus não vê mais o seu pecado quando você aceita Ele e habita dentro do seu coração. Esse é o verdadeiro mistério das coisas de Deus. Agora Noé e só aquela família dele, Noé, seus 3 filhos, 3 noras, esposa, 8 pessoas. Demorou mais de 90 anos para construir a arca. 8 pessoas apenas. A palavra de Deus fala que Noé desanimou, entristeceu. Talvez houve momentos de dificuldade na vida dele. Talvez houve momentos que ele via todo o povo falar todo dia para ele, fala: para de construir isso. Às vezes vocês também já ouviram as pessoas passarem por vocês e falar: para de ir na igreja, rapaz, vamos para a Esbórnia que é muito melhor, larga de ser besta, o mundo vai acabar mesmo, o que adianta você mais? Esse negócio de salvação não existe. Você acha que Noé também não ouviu a mesma coisa? E ele parou? Não, ele não parou, ele continuou fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é porque você vê mesmo aquelas dificuldades, como Davi viu, como Caleb e Josué viram, e continuaram avançando. Isso é ter fé no coração. Fé não é quando a coisa está bonitinha demais também não. Fé é quando a coisa está com dificuldade, você fala: glória a Deus. Fé é quando você está com a metade do arroz e fala: eu não tenho dinheiro para comprar arroz amanhã não. Glória a Deus, Deus vai suprir, em nome de Jesus. E o milagre acontece. Mas tem que ter isso, força de vontade. Não é só nas horas boas, nas horas ruins de dificuldade é que você vai mostrar de verdade se você é ou não é o verdadeiro crente. Porque o verdadeiro sentido da palavra é transformar vocês em homens de Deus e em mulheres de Deus. 20 anos passa na vida de Noé construindo aquela arca. Começa a fazer aqueles alicerces, aquelas coisas, aquele esqueleto da arca.
E o povo continua olhando aquilo, falando, é doido. Porque vai haver momentos que o povo vai falar que vocês são loucos. Se você fala, nós somos loucos por Jesus. Porque vocês não sabem que Jesus está voltando. Mas o povo de Deus, todo mundo já sabe que Jesus está às portas. E a palavra de Deus fala que quando a trombeta tocar, você vai ver tanto neguinho batendo cabeça, sem saber o que vai fazer. E vocês já têm aquele começo. Entendeu? A arca está sendo construída. A arca está sendo montada, porque quando a arca está sendo montada, a preparação no seu coração, porque cada dia que você monta alguma coisa na arca, um madeiramento, você monta o piso da arca, significa que você tem fé e você está crescendo espiritualmente na palavra de Deus. Hoje talvez você não entenda, mas amanhã vocês podem entender mais do que hoje. Isso vai da determinação de cada um. Noé tinha, Davi tinha, Josué e Caleb também tinha, por isso continuaram. Por isso que o nome deles ficou escrito aqui. E nós estamos pregando há mais de 2000 anos antes de Cristo. Tem coisa mais grandiosa do que ouvir a palavra de Deus? Fé, continuar construindo. Noé não desistiu, por mais que as pessoas falassem para ele. Porque o crente está sempre preparado para fazer a vontade, para lutar na palavra de Deus. Depois de 90 anos, que a arca já estava pronta e o povo cachoteando, quando Noé entra, os animais entram dentro daquela arca e começa uma chuva. 45 dias e 45 noites. Choveu sem parar. E aquele povo que estava zombando, você estava onde eles estavam agora, se afogando. E aquele homem que estava sendo caluniado, mas a sua família, porque estava fazendo a vontade de Deus, sabe aonde que ele estava agora? Dentro da arca. Porque ele acreditou, porque nós acreditamos, porque nós fazemos parte desse povo que tem fé, que sai dos seus lares para vir aqui ouvir essa palavra, porque sabe que faz diferença nas nossas vidas, porque Deus muda tudo e todos, a partir do momento que você acredita nele. Lucas 4, a palavra de Deus fala assim, Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, a fim deles. Teve fome, o diabo disse: se és filho de Deus, manda essas pedras transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adorarei o Senhor, seu Deus, e só a ele prestarei culto. Culto no deserto. Então por aqui você vê que o diabo sai do ponto fraco de cada um de vocês. Ele sabe onde a coisa pega de verdade. Ele sabe onde que você mais gosta. Se é ouro, se é prata, tudo. A concupiscência. Ele sabe onde que é o seu ponto fraco. E ele vai usar isso contra vocês. Ele vai tocar. Se você está no mundo, ele não está nem aí, porque você faz parte dele. O mundo jaz no maligno. A palavra de Deus fala isso. Mas quando você se aproxima da palavra do Senhor, que você começa a andar nesse caminho, ele vai fazer tudo para te tirar do caminho e para te humilhar. Para te humilhar para as pessoas. Está vendo esse crentezinho ali? Ó, era um crente bom, olha lá. Não é nada, moço, está aí jogado. Isso aí não acredita em nada, não acredita em Deus. Mas nós somos aquele povo que acredita e anda até o final. Por isso que Davi, quando começa a se aproximar, o primeiro que fala é o irmão dele. Fala: não, moço, vai embora para casa cuidar daquelas pouquinhas ovelhas que tem lá. Para começar, ele já fala: com quem que você deixou aquelas ovelhas? E no versículo 20 fala que Davi deixou alguém cuidando das ovelhas, porque ele tinha um amor pelas ovelhas. Amor pelas ovelhas simboliza amor pela palavra de Deus. Porque foi ali no meio daquelas ovelhas que a Davi, que o Senhor colocou coragem no coração dele, quando ele venceu ursos e leões para proteger aquelas ovelhas. Ele protegia aquelas ovelhas com a sua própria vida, igual Jesus Cristo fez. Então, se ele não tivesse
força, se ele não tivesse firmado na palavra, quando o irmão falou, volta para lá e vai cuidar das ovelhas, ele já ia voltar humilhado. Puxa vida, me humilhar naquele lugar, né? Porque tem pessoas que qualquer coisinha que você fala para ela, se sente humilhada. Ah, não podia acontecer isso comigo, eu não podia... Meu filho, a palavra de Deus fala, se aquele que se humilhar será exaltado. Se acontecer com vocês, dá glória a Deus, porque está começando a fazer efeito. O diabo está começando a ficar com raiva, e ele não ganha de Deus. Ele nunca venceu Deus e jamais vencerá. E nós servimos a Deus, lembra disso. Por isso que o diabo viu a tentação, Jesus Cristo com fome. O que ele falou? Transforma essas pedras em pães. Você tem poder, você é Deus, você não precisa passar por essa dificuldade. E Jesus fala o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Porque se você alimentar do pão hoje, amanhã você vai ter fome. Se você alimentar da palavra de Deus, é vida eterna. É isso que Jesus está sempre dizendo para nós. E no final, quando ele viu que não deu certo, ele avançou de novo. E todos os reinos e todas as glórias eu te darei. Você já imaginou se você não estiver preparado para a palavra? Você vê a maioria das pessoas se matando para ser governantes, se matando para isso e para aquilo, e não porque estão preocupados com o povo, porque não estão nem aí para o povo, estão preocupados com o seu próprio bolso, só isso. Só isso. E Jesus fala, está escrito, adorarei ao Senhor seu Deus, e só a Ele prestarei culto. Quando Davi vai de frente a Golias, ele olha primeiro para Deus, o Deus da guerra, e depois ele olha defendendo todo aquele povo que estava com medo. E por que Saul deixou? Porque aquela batalha entre um e outro, o que ia acontecer? Se Golias vencesse, eles iam perder a guerra e iam ter que se humilhado. Eles iam se humilhar todos aos filisteus. Então como que Saul confiou em Davi, daquele pequenininho? Era pequeno, não tinha prática, não era guerreiro, mas como que ele deixou ele defender todo o povo? Me explica isso. Não é interessante? Se ele era pequeno, ele não era guerreiro, ele nunca ia vencer aquela batalha, por que Saul permitiu que ele fosse? Porque aí foi Deus que tocou no coração. Significa que quando Deus mostra um caminho para você andar naquele caminho, não existe ninguém que vai atrapalhar você a chegar aonde Ele quer que você chegue. É o que chamamos de abrir porta que ninguém fecha, e fechar porta que ninguém abre. É o nosso Deus. Nós já estamos terminando em Atos 12, a palavra de Deus fala assim, Atos 12, 1, 11. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas, olha que bonito, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Olha outro guerreiro de Deus aqui. E olha como que você vence batalhas quando você está com Deus. Tiago, irmão de João, já tinha sido morto à espada nesse momento, e Pedro tinha sido colocado no cárcere. Só não foi morto porque eles queriam matá-lo depois da Páscoa. Então tinha 7 dias que ele tinha que ficar preso naquele lugar por 4 soldados. E cada vez que saía 4, entrava mais 4, vigiando Pedro para não sair daquele lugar. Amarrado pelos pés e pelas mãos. Está tudo acabado, não está? Não. Quando você anda para Deus, nada é impossível. É isso aí que Deus tem mostrado para vocês na palavra dele. Pedro ficou lá naquele momento, provavelmente orando, falando com Deus. A igreja incessantemente orando. Passa-se o primeiro dia e o que acontece? Nada, continua preso. Provavelmente o povo pensou, o povo da igreja vai matar ele, já matou Tiago, então vai ser o fim para Pedro agora, porque Tiago também fazia parte dos apóstolos.
Passa-se o segundo dia, Pedro continua lá. Estava descabelando? Não, estava dormindo. Por quê? Tranquilo, se eu estou aqui é porque Deus colocou. Eu tenho intimidade com Deus, eu sei o que Deus tem na minha vida, e sei que quando nós andamos com Deus, nós vamos passar por esses momentos de dificuldade, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus, porque é nesses lugares que acontecem os verdadeiros milagres, que todo mundo fica sabendo. Gente, está acontecendo milagre naquele lugar, porque Deus está com esse povo, porque passa dificuldade, louvando a Deus e glorificando o nome dele. 3 dias passaram, e aí? Pedro saiu? Não, continua preso. E o povo da igreja, a palavra de Deus fala, orando incessantemente. É a primeira vez aqui que vai aparecer o nome de Marcos. Marcos, que escreveu o primeiro livro da Bíblia. A partir desse momento, Pedro continuou naquele lugar. Sem esperança? Não, porque quando você anda com Deus, você tem esperança até o último momento, porque você caminha até o final, e o final da vida do crente é vida eterna. Então tanto faz e tanto fez. Você está naquele lugar, Deus tem algo na vida dele. 4 dias passou, a igreja orando, a igreja continua orando, e Pedro estava lá. Não vai acontecer o milagre. 4 dias, só falta 3. O que vocês acham que aconteceu na vida de Davi, quando se aproxima de Golias, todo aquele povo olhando, falando, coitado de Davi, esse aí o irmão falando, não, vai matar meu irmãozinho, tadinho, já estou com dó dele, todo mundo olhando e todo mundo julgando e falando, vai morrer Davi. Morreu? Não, por quê? Porque estava com Deus. 5 dias, Pedro, preso naquele lugar, não tinha como sair de lá, amarrado os pés e mãos, 4 soldados, sendo cada dia tirando 4 e colocando 4. Mas sabe o que acontece? No 7º dia, a palavra de Deus fala que entrou um anjo dentro do cárcere. Porque o milagre na sua vida e na minha vida vai acontecer no último momento, para ver se você tem fé ou se você não tem fé, se você vai afastar da dificuldade ou vai continuar avançando na dificuldade, dizendo, glória a Deus, eu sou um crente verdadeiro. É assim que age o crente no meio das dificuldades. Por isso que Davi estava na frente de Golias, o povo olhando e dizendo, morreu tadinho, olha só, 2 metros e tanto, o gigante Golias, com espada e armadura. Davi desse tamanhozinho, com as pedrinhas na mão e um estilingue. Não vai passar dali não. E aí, é nessa hora que Deus mostra a diferença que é as pessoas que andam com Deus e as pessoas que andam sem Deus. Aquelas que andam com Deus vencem batalhas impossíveis de ganhar, porque Deus está com ela. Por isso que quando aquele povo estava esperando Davi cair, quem caiu foi o Golias. E isso acontece na vida de cada um de vocês. Às vezes as pessoas estão olhando para vocês para ver se vocês caem, e vocês continuam levantando, para ver se vocês vão afundar, e vocês continuam andando sobre as águas, flutuando, porque vocês estão andando com Deus. Somos vencedores na palavra de Deus. 7 dias foi o milagre acontecer na vida de Pedro, mas 7 dias Pedro continuou firme, e 7 dias a igreja continuou orando, porque você só vai ver milagre se você for até o final da caminhada. E para terminar, em 2 Samuel, a palavra de Deus fala assim, 2 Samuel, olha o que aconteceu com aquele que era desacreditado. 2 Samuel 5. Amém, glória a Deus. Olha só, 2 Samuel 5. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom, somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. Olha que bonito. E o Senhor te disse, você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel, Judá, 33 anos. Sabe quem é esse Davi? É aquele que ninguém acreditou que ia vencer aquela batalha junto a Golias. Esse Davi foi aquele que Samuel entrou na casa de Jessé para ungir, e nem mesmo Samuel acreditou que ia acontecer alguma coisa na vida dele,
porque Samuel queria ungir o seu irmão mais velho. Esse Davi é aquele que estava cuidando das ovelhas, que lutava com ursos e lutava com leões, porque ele dava a sua própria vida para defender o seu rebanho. É por isso que Deus pega esses homens que dão sua própria vida para defender o evangelho dele e coloca eles lá em cima, para que todas as pessoas vejam a diferença que é Deus na vida de cada um de nós, porque nós também fazemos parte desse povo que acredita, desse povo que luta, desse povo que tem fé, desse povo que anda no deserto glorificando o nome de Deus, desse povo que não desanima quando vocês ouvem alguma pessoa falar: vocês são fracos, vocês são pequenos. Nós somos grande, porque o Espírito Santo de Deus está no meio de nós e dentro do nosso coração. Por isso nós vencemos batalhas, por isso Davi venceu batalha, por isso Pedro venceu batalha, por isso Noé venceu batalha, e todos esses grandes homens que fazem parte da palavra de Deus. E por isso, só por isso, eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade dessa palavra no nosso coração. Que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos fortalecendo de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos nos colocar de pé, vamos unir a nossa fé. Vamos apresentar a vida do irmão Paulo Divino, Dalva, André, Denise, Miguel, Rafael e Felipe, Borico e Mirna, Elisângela e Catarina, Amanda, Anielen, Genésio e Clarice, Zé Maria, Antônio e Terezinha, Jamília, Ailton e Nazaré, Vicente e Valdice, Nathalie, Alice e Aline, Ana Paula, Elisiane, Luciane, Wellington, Vera, Fabiana, Frederico e família, Benedito e família, o Anderson, Valdete, Augusto, Valdeci e família, Kaique, Sinésio, Élica, Vera, Andréia, Paula, Emanuele, Diógenes, Simone, Patrícia, Lucas, Ana Luísa, Geraldo Moura, Ana Francisca, Jaqueline, Cristiane, Tiago, Walter, Neidmar, Arlos e Amanda, Caio e Scarlett, Joel, Edileuza, Tayane, Michele, Lindomar e Lucas, Suelen, Antônio João, Alexandra e esposo, Laura, Fabrício, Aglícia, Fábio e família, Bruno, Giovanni e família, Paulo e família, João, Manuel, Jéssica, Enzo, Gabriel. Amém? Vamos levantar a nossa mão para o céu. Papai querido, da mesma forma, ó Pai, que Davi enfrentou aquele gigante e colocou o Senhor à frente, nesta noite nós unimos a nossa fé e apresentamos cada nome que foi citado diante do Teu altar. Papai querido, que o Senhor venha à frente de cada um deles nesta noite, que o Senhor venha visitá-los nesta noite, com a cura, com a libertação, com a transformação, venha alcançá-los com a paz, com o refrigério, com o fortalecimento do Senhor, com a paz do Senhor sobre a vida de cada um deles nesta noite. Também apresentamos irmãos que não puderam vir. Alcança, Senhor, nesta noite com a cura, com a libertação, com a transformação, com a paz do Senhor, com o refrigério, com a cura do Senhor sobre a vida deles nesta noite. Também apresentamos a nossa família, a nossa parentela, que o Senhor venha alcançá-los da mesma forma, que o Senhor venha, ó Pai, alcançado com a misericórdia do Senhor, como o Senhor nos alcançou. Também apresentamos diante de Ti, Senhor, cada vida que nos ouviu, que o Senhor venha alcançá-los, ó Pai, com a libertação, com a transformação, com a paz, com o refrigério do Senhor e a cura do Senhor. Papai querido, nós apresentamos essa semana que se inicia diante do Teu altar. Papai querido, que o Senhor venha adiante de nós, derrubando todos os gigantes, lançando por terra todas as afrontas, toda a ferramenta preparada contra as nossas vidas, mas que a capacitação do Senhor venha estar sobre cada um de nós. Papai querido, nós Te pedimos nesta noite, apresentamos, Senhor,
cada escola, apresentamos os professores, os alunos. Papai querido, lança por terra tudo que não provém do Senhor, que tem se levantado contra essa geração. E apresentamos cada ônibus, ó Pai, que sai de São Simão para levar cada estudante. Papai querido, que o Senhor venha levá-los e venha trazê-los, ó Pai, debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do acidente, livrando do homem sanguinário. Papai querido, eu apresento os teus servos, apresento cada vida que está aqui conosco nesta noite. Papai querido, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham ser derramadas sobre a tua igreja nesta noite. A paz do Senhor, o refrigério do Senhor, a cura, a libertação e a transformação do Senhor. Papai querido, capacita cada um de nós, ó Pai. E tudo que fizermos, Senhor, que nós venhamos fazer por excelência. Papai querido, nós te pedimos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui todos em comunhão, um com o outro, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.